Tudo bom, gente? Vamos aqui agora para a resolução dos exercícios de ondulatória. Sem delongas, vamos iniciar da UFG. Temos o seguinte: as ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz no final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as afirmações. Número 1. Ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade constante, C igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metro por segundo. Bem, gente, aqui nós temos um erro simples que é as ondas das longitudinais, tá, gente? Então marquem o seguinte aí. Onda eletromagnética OE são transversais. Tá, então isso aqui, marquem, é uma questão muito importante. Elas sempre são transversais, portanto aqui a gente tem um errinho conceitual, portanto ela está incorreta. Aí a questão da velocidade da luz está correta, tá, gente? Essa velocidade mesmo, mas eles erraram, tá, nesse ponto. Agora vamos para o 2. Variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis que, por sua vez, produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que a energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Esse está correto, pessoal, porque a gente chama essa questão do campo eletromagnético como sendo responsável pelas ondas eletromagnéticas, tá, gente? Que inclusive uma delas, muito importante, é a luz visível, tá? Ela, essa questão, tá, gente, da variação do campo é que faz com que as ondas do tipo eletromagnética se propaguem, tá? Então esse está certinho. Número 3 são exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. Ondas de rádio, ok. Sonoras, não. Onda sonora é mecânica, tá, gente? Micro-ondas e raio-x. Se não fosse pela sonora, estaria correto, tá, gente? Então nós temos a letra B. Apenas a letra B está correta. Número 2, tá, gente? Me desculpe. Vamos nessa. Agora vamos para o FMG. Enquanto brinca, Gabriela produz uma onda transversal em uma corda esticada. Em certo instante, parte dessa corda tem a forma mostrada na figura a seguir. Aí tá aqui a figurinha, né? Então o negócio tá, ó, indo para a direita e tem um pontinho P que foi marcado ali. A direção de propagação da onda da corda também está indicada na figura. Ou seja, essa aqui é a velocidade da tua onda, V. Assinale a alternativa em que estão representados corretamente a direção e o sentido do deslocamento do ponto P na corda no instante mostrado. Então vamos lembrar, pessoal. O ponto, a corda em si, no momento que ela se move, ela segue a perturbação. Tá, gente? Ela segue o caminho da perturbação. Tá bom? Então, o que, que ele fica fazendo? Né? A propagação ela está acontecendo, né? Nesse sentido, você percebe que ele está subindo, descendo, subindo. Então, nesse ponto aqui, você está tendo a descida que ela acontece exatamente na vertical, tá, gente? Então, ele está em um movimento descendente. Pô, professor, mas por que, que ele não pode também estar num movimento ascendente? Porque nesse momento, ó, ele está bem na descida. E outra coisa, ele não pode estar na diagonal, por quê? Os pontos da corda, gente, eles seguem a perturbação. E a perturbação é aqui, tá? Portanto, a gente tem a letra D de dado. Tá bom, gente? Muito bom. E a direção da propagação continua ali. Vamos agora para a UFF, né, o Federal Fluminense, e que ela diz o seguinte: a figura representa a propagação de dois pulsos em cordas idênticas e homogêneas, tá? Então você não vai ter mudança aí na corda, ela vai continuar normalmente. A extremidade esquerda da corda, na situação 1, está fixa, então aqui é fixo, tá? Opa, fixo. E na situação 2, livre. Muito bem. Identifique a opção que está mais bem representada os pulsos refletidos nas situações 1 e 2. Então vamos lembrar, gente, em caso fixo, você tem uma coisa que a gente chama de inversão de fase. Você vai ter isso aqui depois. Tá? Por conta do que? Quando encontra aqui essa parte fixa, é aplicada uma força para cima em cima do seu cabinho aqui da sua haste, e a haste joga de volta a força, terceira lei de Newton, girando uma inversão de fase. Enquanto que no livre você não tem essa aplicação de força e, portanto, você tem a continuidade com a mesma fase. Então a gente vai ter para baixo e para cima. Vamos ver? Letra B, pessoal.
Tá? Então, essa é a melhor situação para representar esse movimento, tá bom? Vamos agora para a UFSCar, Federal de São Carlos. Dois pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada, tá? Que tem uma extremidade fixada em uma parede, conforme mostra a figura. Quando os dois pulsos se superpuserem, após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá interferência. Então vamos lá, gente. A parte está fixada, então a gente já sabe que o pulso A ele vai voltar e ele vai voltar assim, ó, para baixo. E aí ele vai encontrar o pulso B no meio do caminho, né, gente? Um para cima, um para baixo, interferência destrutiva. Tá? Então vamos direto para o destrutiva. E lembrando, depois que os pulsos se encontram, cada um segue teu caminho. Então vamos ver qual que bate com isso. Ó. C. Destrutiva e em seguida os pulsos deixarão de existir. Não, eles continuam existindo. D. Destrutiva e em seguida os pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia. Não, cada um segue teu caminho. E o E. Destrutiva e em seguida cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Letra E. Tá, gente? Então, essa é a melhor resposta. Vamos para a Unesp agora. Tá? A Unesp diz o seguinte, tá, gente? Deixa eu ver. A figura representa uma onda periódica I que atinge a superfície de separação S entre dois meios. Representa também outros dois trens de ondas, X e Y, a serem identificados e as linhas pontilhadas representa a normal da superfície de separação. Ok? Os dois trens de onda X e Y correspondem respectivamente a ondas. Bem, gente, vamos lá. Primeiro ponto. Vocês percebem que o ângulo aqui não mudou. IR. Isso aqui é característico da reflexão, tá, gente? Então esse cara aqui é uma onda refletida. Tá? Por outro lado, essa onda, pessoal, mudou de meio. E mudou, olha, mudou o comprimento de onda também. Né? Algumas coisas aí mudaram. A velocidade dele também vai mudar. Isso aqui é a onda refratada, ou seja, ela mudou de meio. Então vamos ver quem que é. XY refletido e refratado. Ó. Refletida e refratada é a letra A. Tá, gente? Mudar de meio é refração. Muito bem. Agora vamos para PUC Rio do Paraná. O fenômeno da interferência não pode ocorrer com o som, porque ao contrário da luz, o som consiste de ondas longitudinais. Esta afirmação é... Bem, gente, vamos lá. A interferência é um fenômeno geral. Tá, gente? É um fenômeno que acontece em todo tipo de onda. Não importa se ele é longitudinal ou transversal. Tá, gente? Então, isso é uma afirmação falsa. Tá? Então, vamos ver qual que é. Ó. Verdadeira pelos motivos expostos. Não. B. Falsa, pois a interferência se dá nos dois casos. Perfeito, é a letra B. Vamos só conferir. Verdadeira, mas não pelos motivos expostos. Não porque ele já está incorreto. Tá, gente? Porque está dizendo que não acontece. Falsa, pois somente com ondas longitudinais é possível obter interferência. Nada a ver. Tá, gente? Verdadeira, pois em nenhum dos casos é possível interferência. Então, na verdade, ele está negando a interferência, o que é um grande absurdo. Tá, gente? Agora vamos para o S. Tá? Estadual do Ceará. Na figura a seguir, C é um anteparo e S0, S1 e S2 são fendas nos obstáculos. Então, S0, S1 e S2, ok. Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Então vamos nessa, gente. Aqui no S0, no momento que você tem as suas ondas incidentes, elas se espalham. Aqui a gente tem difração. Lembra? Espalhamento de ondas quando encontra alguma coisa, difração. Aqui de novo, difração. Então a gente tem difração aqui e aqui. Tá? Então você tem duas difrações seguidas. Uma inicial e outra que acontece nas duas próximas fendas. E aí depois as ondas se cruzam, pessoal. E vamos lembrar que quando nós cruzamos ondas, nós temos interferência. Tá? Então nós temos exatamente esses dois. Tá? Então vamos lá. Reflexão, difração e interferência, letra B, tá, gente? O resto tudo tem alguma coisinha errada. Tá, pessoal? Agora vamos para UFSCar. Você já sabe que as ondas sonoras têm origem mecânica, ok. Sobre essas ondas, é certo afirmar que, vamos ver, ó, em meio ao ar, todas as ondas sonoras têm igual comprimento de onda. Não, gente, o comprimento de onda, tá? As ondas sonoras, elas têm diversos tipos de comprimento de onda que está relacionado com a frequência e com várias outras coisas. Então esse aqui está incorreto, tá? Marca o xizinho.
A velocidade da onda sonora no ar é próxima da velocidade da luz nesse meio. Gente, lembra, onda mecânica e onda sonora têm velocidades muito distintas e onda mecânica sempre é muito menor do que a onda sonora. Está bem incorreto, tá? Letra B, tchau. Agora vamos lá. Por resultarem de vibrações do meio na direção de sua propagação, são ondas transversais. Então é o contrário, na verdade, pessoal. Se fosse do jeito que ele falou, seriam ondas longitudinais, que estaria correto. Então, está errado. Assim como as ondas eletromagnéticas, as sonoras propagam-se no vácuo. Não, gente, a onda sonora, ela necessita de um meio sempre para se propagar. Então, por eliminação é aí, vamos ver porque está correto. Ó, assim como as ondas eletromagnéticas, as sonoras também sofrem difração. Perfeito? Toda onda sofre difração. Tá, gente? Vamos pro próximo. A principal diferença entre o comportamento de ondas transversais e de ondas longitudinais consiste no fato de que estas. Bem, pessoal, essa questão aqui tem também uma questão da interpretação da nossa língua, tá? Estas com T, ele se refere ao último termo, tá, gente? Então, estas se refere a ondas longitudinais, tá? E não a transversais, por conta da proximidade. Então, as ondas longitudinais, tá, gente? Ele se diferencia da transversal, principalmente porque a transversal você pode passar um polarizador, tá? A gente lembra o polarizador é aquela coisa que é uma fendinha assim, né? Você pode passar um polarizador aqui e fazer com que ela se polarize. A onda transversal, gente, você não consegue colocar um polarizador no meio do caminho, tá? Então, não produzem efeitos de interferência, não. Sempre tem interferência. Não se refletem, não. Não se refratam, não. Não se difratam, tá errado. Não podem ser polarizadas, perfeito. Essa é a grande diferença entre as duas, obviamente, além de como que ele se comporta. Tá, pessoal? Agora vamos para da Unesp, que vai rever aí todos os conceitos, e que ele diz: primeiro, uma onda transporta partículas do meio pela qual passa. Não, gente, ela transporta energia, a onda. Ela mobiliza até a sua partícula, ela vibra a tua partícula, mas ela não transporta. Você não pega uma partícula e faz sair de A até B. Ele no máximo vibra em torno de um ponto médio. 2. As ondas sonoras são perturbações que não podem se propagar no vácuo. Correto. Ela só pode se propagar em meios materiais, porque é uma onda mecânica. 3. Quando uma onda mecânica periódica se propaga em um meio, as partículas do meio não são transportadas pela onda. Correto, tá, gente? Transportada no sentido do que? Elas não saem do ponto A e chegam no B. Elas vibram e não são transportadas, tá? Número 4. Uma onda é transversal quando sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Essa é exatamente a nossa definição de onda transversal. Tá, pessoal? Você balança aqui, a onda vai para cá. Você tem 90 graus aí entre os dois. Então, o primeiro está incorreto, né? E o resto está correto. Então, 2, 3 e 4, que é a letra D de dado. Tá, pessoal? Muito bom. Com esses exercícios, vocês conseguem se virar melhor agora. Eu peço que vocês façam as tarefas e boa sorte para vocês, tá, gente? Vão estudando que vocês vão ter um bom resultado aí no vestibular, pelo menos na minha disciplina. Um abraço, pessoal.